Olá! Você sabia que figuras gráficas são muito mais eficientes em regiões de suporte ou de resistência? Sabia também que o simples funciona? Pois é. Olha, as ferramentas Tebezone vieram trazer essa facilidade para a gente. Você não precisa mais inventar a roda. Já foi inventada. Basta utilizar. Na análise técnica, vai no simples, que o simples funciona. Vou mostrar agora aqui como que as principais figuras de reversão podem nos ajudar nas nossas análises técnicas. Primeiro, você está vendo aqui do lado, padrão de reversão em região de suporte. Uma figura oco ou uma figura bandeira. Você vai perceber que essas figuras são muito parecidas. Agora eu vou deixar eu menorzinho aqui do lado, porque o mesmo padrão de reversão que tem em região de suporte é o mesmo padrão de reversão em região de resistência. Numa região de suporte, nós temos a figura ocoide, ombro, cabeça, ombro invertido, que é lá no fundo, ou uma bandeira. Numa região de resistência, nós temos uma figura oco, que é a figura ombro, cabeça, ombro, ou uma bandeira, ou um pivô. Você pode usar também aqueles padrões de Kendo, engolfo, arame. Vai no simples, tá, pessoal? Vai no simples, não precisa inventar moda, não. Eu tenho duas imagens aqui, só para te mostrar que após uma forte queda, se você encontrar algum padrão de reversão, aqui, por exemplo, eu tenho uma figurinha bandeira, também pode ser chamado um pivô, ele se confunde muito. A bandeira ela tem a flâmula mais horizontal, né? Mas não deixa de ser uma figura. Bandeira aqui, pela minha análise técnica. E após ocorrer essa bandeira, ocorreu a reversão. E aqui, após ter uma figura, um movimento altista, teve uma figura bandeira invertida e teve a reversão. Qual a diferença nessas duas figuras? Repara que aqui embaixo eu não tenho nenhuma linha mostrando que aqui era uma região de suporte, apesar de ter tido a reversão. Aqui eu tenho uma linha amarela da TB-Zone. Mas vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver como que isso fica melhor. Porque o objetivo aqui não é te ensinar a desenhar bandeira, não é te ensinar a desenhar figura ombro, cabeça ombro. O objetivo aqui é te chamar a atenção para padrões de reversão em regiões de suporte ou de resistência. E mostrar para você que quando está em rompimento de suporte, eu quero um rompimento para cima, eu quero uma reversão, eu não quero continuidade. É errado eu ir a favor da... Não, não é errado. Vender fundo não é errado. Você só tem que atentar para o seu gerenciamento de risco se está compatível você vender ali aonde está o seu stop. Perfeito? Eu falo que a eficiência está maior na reversão do movimento, que você pega o início de um novo movimento. Mas vamos ver isso no gráfico? Vamos lá, vamos ver como é que podemos ver isso nos gráficos. Deixa eu tirar eu daqui, vou pôr ele aqui nesse cantinho. O gráfico aqui ele está parado, tá, pessoal? É claro, né? Vou estar mostrando nesse momento um gráfico parado. E as pessoas falam, ah, operar gráfico parado é mais fácil e tal. Pessoal, começa do simples e vai dificultando as coisas aos poucos, tá? Começa olhando o gráfico parado, depois começa olhando o replay, depois começa o pregão real, depois vai para o simulador, depois coloca, vai dificultando. Igual quando você entrou na escola, você já não aprendeu as contas de matemática, equações, já no prezinho. Não, lá no prezinho você aprendeu a contar de 1 a 10. Depois você aprendeu a tabuada. Aí depois você aprendeu alguma equação de primeiro grau. Depois aprendeu a equação de segundo grau. Aqui é a mesma coisa, gente. Vai no simples e depois você vai dificultando as suas análises. E você vai reparar que em pouco tempo você vai estar afiado na análise técnica. Primeiro, movimento altista. Perfeito? Linha de tendência de alta. Encontrou um SSR, TB-Zone, legal, aí é uma resistência. O que eu quero? Eu quero que ocorra o rompimento da linha de tendência de alta. Rompeu. Quem rompeu foi esse camaradinho aqui, ó. Perfeito?
Aí o que que eu vou fazer? Eu quero que tenha algum padrão. Onda 1, onda 2, onda 3. Uma figura oco, um pivô, uma bandeira. Eu quero que tenha alguma coisa ali que me mostre uma reversão. O que vai me mostrar a reversão são topos descendentes. Perfeito? Então, o que que eu tenho? Aqui eu tenho um astro e aqui eu tenho uma bandeirinha. Perfeito? Aquele ali ficou um pouco para cima, aqui ó, tá bom? Então, quando ocorrer o rompimento desta linha, eu posso fazer a minha venda. Aqui nós tivemos uma figura bandeira, para algumas pessoas podem chamar de um pivô, algumas pessoas podem chamar de figura M, não teve aí um M, mas não importa. O que importa é que você precisa olhar, gente, é que o preço saiu de um fundo e atingiu um topo. Esse topo foi demarcado pelas ferramentas Tebezone. Você tem uma linha de tendência de alta. Você tem lá uma SST no diário. Você tem um SST lá no 112,670. Aí o preço veio e fechou. Você vai vender já aqui, já de cara? Não, gente. Espera um retorno. Espere um retorno do preço. Ele tem que formar algum padrão. Você pode usar esse topinho, você pode usar ou este topo e depois veio o padrão de reversão. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha num outro movimento? Deixa que a Tebezone já inventou a roda pra gente, pessoal. Na análise técnica não precisa ficar inventando moda. Olha, eu sempre digo que os movimentos vão saltar aos seus olhos, tá? Vão saltar aos seus olhos. Ah, você fala assim, eu não estou enxergando o movimento. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vocês falam assim, não estou enxergando o movimento, Júlio. Aí não tem isso. Vai demorar. Vai desenhando as linhas de tendência de alta e linha de tendência de baixa no seu gráfico. Candle a candle. Pregão a pregão. É um exercício. Em algum momento, sem você desenhar, o movimento vai saltar aos seus olhos, pessoal, tá? A Tebezone, ela te mostra regiões de suporte e de resistência, que são onde existem as melhores operações. Então você espera o preço chegar numa região de suporte e resistência. A hora que ele chegar numa região de suporte e resistência, você precisa seguir alguns passos. Primeiro, tem que romper a linha de tendência de alta ou de baixa. Perfeito? Segundo, tem que fazer um teste de topo ou de fundo. O que é um teste de topo ou de fundo? Quando o preço está num movimento altista, ele vai fazer uma correção, rompendo a linha de tendência de alta, e ele vai tentar romper aquele topo anterior. Mas ele não pode romper aquele topo anterior. Isso é o teste de topo. Perfeito? Aí, esse topo tem que ser menor que o topo anterior, que possa configurar um padrão. Então, deixa eu tirar eu daqui e deixa eu mostrar para vocês. Ó, é sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Sempre a mesma coisa. Figura linha de tendência de queda. Beleza. Movimento baixista. Aonde que ele rompeu a minha linha de tendência de queda? Rompeu nesse cara aqui. Tá, perfeito. Aí o que que ele fez? Ele fez um padrão, ele veio fazer um teste de fundo, ele acabou fazendo um fundo menor que o fundo anterior. Então eu não tive um padrão de entrada. Perfeito? Tranquilo? Aí o que que acontece? Ele veio aqui, desse fundo, ele fez esse topo, e novamente ele fez um fundo menor que o fundo anterior, não me dando oportunidade para entrar na operação. Concorda? Aí o que que ele fez? Fechou acima da linha de tendência de novo. Eu tenho aqui uma média 9 que vai me balizando. Você pode usar a média que você quiser. E aí aqui ele veio testar. Aí aqui ele marcou um fundo. E este fundo aqui foi maior que o fundo anterior. Aí me deu a oportunidade de entrada na operação. Olha, o desenho que ele fez aí, pessoal. Ó, eu vou pegar desde aquele topo. Eu vou desenhar aqui. Que figura é essa, pessoal? Figura é essa. É a famosa ombro, cabeça, ombro. Ah, mas e se eu quiser projetar o meu ombro, cabeça, ombro? Olha, você pega aqui da reta de pescoço até o fundo da cabeça e você projeta lá no rompimento, no segundo ombro.
Esse é o seu alvo. Onde fica o seu stop? Aqui. Ele não pode perder esta região. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que movimento autista, eu quero encontrar uma figura, um padrão SSR, uma resistência dado pelas ferramentas TBZone, e aí eu quero que ocorra o rompimento. Eu quero que o preço venha testar o topo. Esse topo não pode ser maior que o topo anterior. Melhor se ele obedecer ali a ferramenta TBZone, para depois eu entrar na operação. Perfeito? É isso. Não precisa inventar outra coisa. Aqui você pode ter uma figura bandeira, uma figura oco, você pode ter um pivô, é tudo misturado, tá bom? Para quem está começando, não se preocupa. Ah, é bandeira. Ah, é pivô. Ah, é oco. Não se preocupa, pessoal. Se preocupe em olhar topos ascendentes ou descendentes e respeitar as regiões de suporte e resistência. Da mesma forma, quando o movimento é baixista, eu quero encontrar uma região de suporte dado pelas ferramentas TBZone e que ocorra o rompimento da linha de tendência de baixa. Quero que faça o teste de fundo, que é o chamado onda 2, e esse teste de fundo tem que ser maior que o fundo anterior para me caracterizar o início de uma operação para depois fazer a onda 3, que é o start do movimento corretivo. E aí pode vir onda 4, pode vir onda 5, aí você pode ficar posicionado em assunto para a gente falar depois. Perfeito? Então, de vez você ficar preocupado em ficar decorando nome de figura, como que formou, como que não formou, use as ferramentas TBZone para te marcar regiões de resistência e regiões de suporte. Trace a sua linha de tendência de alta. Rompeu a linha de tendência de alta ou de linha de tendência de baixa, você fica esperto e espera formar um padrão de topos ascendentes ou fundos descendentes, ao contrário do que estava acontecendo. Se é um movimento de queda, eu quero topos ascendentes. Se era um movimento de alta anterior, eu quero topos descendentes. E aí você vai encontrar. Lembre que para você ter uma figura bandeira, em toda a figura oco, em toda a figura ombro, cabeça ombro, tem uma figura bandeira, um pivôzinho junto. Mas nem todo pivô, nem toda bandeira tem a figura ombro, cabeça ombro. Mas não se preocupe em você, é figura, não é figura, que figura é essa, que figura é aquela. Gente, o mais importante é você entender o movimento do preço. Para começar o movimento altista, ele tem que interromper o baixista. Para começar o movimento baixista, ele tem que interromper o movimento altista. E para isso você tem a TBZone. A TBZone vem mostrar isso para nós. Beleza? Até o próximo vídeo. Até mais.